Oi, meus irmãos. Bom dia a todos. Como estão vocês? Passaram bem de noite? Graças a Deus, semana abençoada, firmes e fortes. Os irmãos estão chegando aí. Graças a Deus que nos deu mais esse dia, mais esse tempo de podermos compartilharmos a palavra de Deus, mesmo em distância, por meio dessa ferramenta fantástica que nós vamos estar aproveitando dela nesse tempo. E eu acredito em outras ocasiões nós também iremos fazer dessa ferramenta tão importante para o reino, nós iremos propagar a mensagem de Cristo. Então, enquanto os irmãos vão entrando aí, hoje nós vamos ter o estudo da carta aos Efésios, nós vamos dar continuidade e queremos avançar nesse tema tão extraordinário que traz para nós uma profunda esperança. Eu diria que é uma âncora para a alma, para a vida de qualquer um que conhece essa carta. Eu tenho assim dito que as pessoas que não conhecem, independente da religião que ela for, independente do país que ela vive, da classe social que ela está, independente de qualquer uma dessas situações, essa carta aos Efésios é um tratado de Deus a respeito nosso, a respeito da nossa identidade, de quem nós somos nele e a que propósito ele nos criou. Se o ser humano, isso é para o ser humano. Às vezes as pessoas pensam assim, não, é só para mim que estou dentro da igreja. Eu acredito que isso é para todos que precisam encontrar o sentido da sua real existência. Quantas pessoas vivem hoje tão frustradas? Ela coloca metas, ela coloca alguns alvos na vida, ela chega naqueles alvos e logo a frustração, a angústia abate essa pessoa novamente. Ela não consegue entender, mesmo conquistando, mesmo avançando. Ela põe metas financeiras, ela põe metas de aquisições, ela põe metas de lazer e de tantas outras coisas, mas daqui a pouco está novamente frustrada. Por que será? Por que as pessoas vivem nesse dilema? E eu diria que até mesmo alguns que frequentam a igreja, frequentadores de igreja, têm esse mesmo dilema. Essa carta aos Efésios, ela lança luz de uma forma tão extraordinária para mostrar quem somos e a que propósito viemos. Quando você descobre isso, o mundo torna-se algo assim extraordinário. A vida aqui torna-se algo extraordinário. Não são mais essas questões de o que vou ter, o que vou adquirir, aonde vou estar, mas é quem eu sou e a que propósito eu vim. Então, carta aos Efésios tem essa pegada, carta aos Efésios tem essa revelação, e Paulo se debruça sobre isso para exatamente mostrar aquilo que ele havia recebido de revelação de Deus, para mostrar à humanidade. Isso é um tratado para a humanidade, gente. Isso é para todos. Aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que aceitam essa revelação, a revelação do Filho de Deus, o perdão dos pecados, aquilo que nós vimos no primeiro capítulo, que ele já entra dizendo que nós fomos redimidos dos nossos pecados gratuitamente no amado. A partir daqui, eu sempre vou dizer isso, a partir daqui, todos têm a oportunidade de zerar o marcador da sua vida e começar uma nova história. A gente tem um ditado que diz de que as pessoas viram as páginas, né? É como se fosse virar as páginas. Mas deixa eu te dizer, tem algo mais extraordinário do que virar a página. É de trocar o livro. E eu penso que é isso que Deus faz. Ele troca o livro da nossa história e escreve um outro livro. Em Cristo Jesus há um marcador zero. É uma troca de livro, eu diria. Então, os irmãos estão chegando, a paz do Senhor também a todos vocês. Que maravilha. Alguns irmãos aí que não participam da nossa comunidade, mas estão participando conosco. Deus abençoe. Mandei aqui um link para alguns amigos ontem.
Tem alguns irmão Fernando, família está aí abençoado, chegando. Amigo, parceiro nosso lá do Ceasa, maravilha. A Rani Chen está aí com o meu amado irmão, também participando, pastor Daurício. Até a minha família está do outro lado ali, eu tranquei as portas. Estou em casa, a live é no Insta da igreja, para você que não conhece, meu nome é Melvair, sou pastor da Igreja Batista e nós estamos aqui por live por questões do coronavírus. Então, Deus abençoe a todos vocês, a sua família é bem-vinda, os seus amigos é bem-vindo, aqueles que estão a convite, alguém que mandou aí um convite. Vamos fazer aquela tarefinha de casa, vamos aproveitar? Vamos fazer o seguinte, abre aí o aviãozinho, tem um aviãozinho aí na tela, e vamos convidar, vou fazer isso aqui também, estou no Insta da igreja, mas eu vou convidar aqui alguns irmãos que ainda não apareceram por aqui, e aí nós vamos fazer isso, vamos convidar alguns irmãos que talvez ainda estão dormindo, ou que está em outra atividade por lá, vamos convidar pelo menos 5, convida 5 aí, para nós podermos ampliar o nosso alcance aqui. Eu estou mandando aqui para 5, tem uns que não estão online. Vamos ser parceiro dessa turma aí e vamos mandar aqui para esses irmãos. 5, está aqui, enviar. Faça isso aí, vamos hoje em nome de Jesus levar essa mensagem a todos aqueles que estão aguardando por uma palavra de vida, uma palavra de esperança. A Bíblia tem essa palavra, a carta aos Efésios é essa palavra que nós precisamos conhecer de fato a Deus e entender qual o propósito que Ele tem para mim e para você. Amém? Eu vou desativar os comentários, eu estava aguardando os irmãos chegarem aqui, os irmãos dando joinha, tem a Caroline aqui, o Fernando está com a gente aqui, muito obrigado, Fernando. Fabiano Abreu está aqui, nós temos os irmãos que estão saudando uns aos outros aí, muito bom, maravilha, enquanto nós vamos desenrolando aqui, outras pessoas vão chegando e nós vamos compartilhando. Eu vou fechar os comentários para que nós possamos ter atenção na palavra e o tempo é curto, os irmãos sabem que aqui é 59 minutos, ou senão nós teríamos 58 minutos, nós teríamos que abrir uma outra live. Mas nós vamos ficar dentro dessa live. Não vou correr com o tema, não vou correr com os textos. Aquilo que Deus me entregar aqui, eu quero entregar para você. E nós vamos fazer isso de forma que, enquanto durar o tempo, nós vamos caminhar nessa carta. A nossa proposta da Igreja Batista Cristã de Goiânia é exatamente levar o conhecimento e fazer isso de uma forma que as pessoas entendam. Eu costumo dizer que muitas pessoas têm habilidade na leitura, conseguem decifrar o texto, mas há uma grande dificuldade hoje das pessoas de colocar isso em prática, de vivenciar isso. E a nossa proposta é exatamente clarificar, de trazer entendimento, porque à medida que você conhece, essa é uma grande questão. As pessoas só não praticam porque elas não conhecem, porque quando elas conhecerem de fato o que elas são e o que elas têm em Cristo, não tem como. É algo assim fora do comum a pessoa não viver isso. Então, é mediante essa proposta de clarificar, de trazer isso para a prática, de trazer isso para dentro de uma realidade, e não apenas no sentido teórico da palavra, porque no sentido teórico da palavra, Jesus mesmo deparou com isso em muitas outras ocasiões, quando ele lidava com os fariseus. Os caras eram mestre, era craque, eles coavam mosquito, eles tinham uma facilidade de interpretar nos minuciosos detalhes da letra. Sabiam lidar com cada parágrafo, com cada acento, com cada vírgula, sabiam ter um entendimento teórico, mas quando iam para a prática, isso se tornava um obstáculo. A nossa proposta é tirar os obstáculos, é tirar aquilo que às vezes nós colocamos como que algo tão distante de nós. As pessoas às vezes leem a Bíblia e falam, isso não é para mim. As pessoas leem a Bíblia e dizem, não, isso aqui é tão longe da minha realidade, isso aqui
parece quase que um filme de ficção na cabeça de muita gente, e não é isso. A Bíblia veio, a palavra foi revelada com um propósito, de clarear, de lançar luz daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, essa é a proposta, clarificar, mostrar dentro desse contexto bíblico aquilo que nós de fato podemos viver. É prática, minha gente, é prática. Então, nós já temos aqui um bom número de irmãos. Mande para os seus amigos aí. A intenção não é tornar o... Não temos a ideia de tornar o Insta da igreja o mais famoso do Brasil. Não. A proposta nossa é levar a mensagem de Cristo de forma que as pessoas possam chegar ao lugar onde Deus tem preparado para todos nós. Beleza? Então, eu vou desativar aqui os comentários agora, que eu vou entrar, vou ler uma parte do texto, a parte que eu quero juntamente com vocês. No final, eu abro para perguntas, para sua participação. Vou fazer da mesma forma, eu queria saber de onde que estão os irmãos que estão participando aqui com a gente. E eu quero muito trazer aqui a oportunidade das perguntas, porque já que nós estamos numa EBD Live, então faz sentido a gente abrir para algumas perguntas. A Julie, minha filha, está aqui acenando também. Nós estamos então numa sala de escola bíblica. É para perguntas, valorize as perguntas. Diante de perguntas nós podemos ter grandes revelações. E foram assim com os discípulos de Jesus, foram assim nas ocasiões em que as pessoas fizeram perguntas para Jesus e por conta de perguntas ele deixou-nos tratados espirituais interessantes. Então, no final nós teremos perguntas e quem sabe a gente consegue fazer um negócio aqui diferente. Quem sabe nós podemos chamar algum de vocês aqui para ver o que você entendeu, o que vocês acham. Faz aí um joinha para quem concorda de que nós podemos chamar, aleatório aqui, vou chamar um aqui, se você concorda, para a gente mensurar qual foi o seu entendimento e ter uma participação sua aqui. Um joinha para quem concorda. Romilton está aí na área, Deus abençoe, Romilton. Ó, a galera está concordando aqui. Maravilha. Então, no final aqui, eu vou reservar uns minutos aqui, eu vou pedir a Julie para trazer um relógio para mim poder mensurar o tempo e nós termos esse tempo para nós podermos interagir com algum de vocês. Vocês vão entrar ao vivo comigo aqui, um de vocês, ou dois, quem sabe, ao vivo aqui no final da live, ok? Vamos lá então, capítulo 2 da carta aos Efésios. Eu vou tirar aqui os comentários, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui como é que tira isso aqui, desativar os comentários, ok. Capítulo 2. Se você não tem Bíblia, só fica antenado aí na conversa que você vai ver a palavra de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. Talvez você está assistindo aí com a sua família, um parente, um amigo. Você é bem-vindo, tá? Eu acredito que essa palavra tem sentido para você e vai fazer toda a diferença na sua história. Diz assim o capítulo de número 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas olha isso aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça pela a sua benignidade
para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, mas somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que Paulo continua a dizer aqui, porque nós tivemos essa primeira aula na nossa igreja, e eu acredito que vamos ter a oportunidade de depois subir em uma gravação para a galeria, para que as pessoas possam ter todo o roteiro, toda a continuidade daquilo que nós estamos estudando. Mas eu vou dar aqui uma síntese do que nós já vimos para nós embarcarmos agora no segundo capítulo, que no primeiro capítulo houve uma eleição, houve uma escolha de Deus a respeito de nós em Cristo. Aqueles que estão em Cristo agora, segundo o texto, fomos predestinados a uma eternidade, a um propósito em Deus. E nessa palavra do primeiro capítulo, do segundo capítulo, Deus faz isso de forma extravagante. Os textos superlativos que Paulo usa para expandir a grandeza do que isso foi feito, ele fala que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, que o mesmo poder que havia ressuscitado Cristo é o mesmo poder que agora opera em nós. Então, de forma grande, de forma extraordinária, Paulo vem mostrando de que o plano de Deus, de que toda essa preparação de Deus para que nós pudéssemos agora em Cristo sermos os seus filhos, os seus herdeiros, porque ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, de que agora nós temos uma filiação, nós temos uma paternidade, e nesse quesito ele nos coloca nos lugares celestiais assentados com Cristo. Não é uma diferenciação de um herdeiro que não tem os mesmos direitos, os mesmos privilégios. Não é alguém de menor importância que entrou em uma adoção para servir de serviçal, mas de alguém que entrou para herdar daquilo que Cristo é. E agora no capítulo de número 2, ele vai mostrando a todos aqueles leitores, agora Éfeso, e a nós como igreja. E igreja, deixa eu te dizer, igreja não é as quatro paredes, tá? Igreja é aquele que está em Cristo. E dentro desse entendimento de que nós somos a igreja, Paulo vai mostrar assim, olha, mas isso não era assim antes. A graça que vocês receberam agora não é uma graça qualquer, não é um privilégio qualquer, porque ele vai descrever qual era a nossa condição. Qual era a condição antes de sermos filhos, antes de herdarmos desse lugar nas regiões celestes, antes de sermos adotados, antes de receber esse poder que agora opera em nós, que se manifestou em nós, assim como manifestou na ressurreição de Cristo. Paulo agora vai dizer assim, antes de que vocês fossem o que vocês são agora. É como se fosse assim, lançar uma lembrança para que você não esqueça de onde você saiu, de que privilégio e que lugar você está hoje. As pessoas têm facilidade de estar mensurando as conquistas. Você já viu pessoas assim? As pessoas têm dificuldade de comemorar aquilo que elas vão conquistando. Elas já não sentem tanta alegria mais como que sentia no caminho para a conquista. As pessoas têm mais prazer no caminho, às vezes, da conquista do que na própria conquista. E Paulo está querendo dizer um negócio assim, ó, eu vou lançar luz sobre qual que era a realidade espiritual de vocês antes de serem filhos. É por isso que ele diz, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É como se fosse um cenário fúnebre mesmo aqui. Ele está descrevendo quase que um cemitério aqui da raça humana.
É como se a terra fosse um cemitério aonde só pudesse ver os sepulcros. Esse cenário catastrófico que Paulo descreve nos primeiros versos aqui é descrevendo a real condição humana da humanidade antes da intervenção. É o que ele vai dizer logo aqui no versículo de número 4, ele vai mostrar o caos. Ele mostra do verso 1 ao verso 4, ao verso 3, o caos. Qual era o caos? Era o caos da delinquência espiritual. Era aqueles que estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Esse quadro é interessante, porque ele está dizendo de pessoas que estavam mortas, e no sentido morto aqui, é exatamente trazer essa ideia de que não havia estímulo algum para com Deus. São pessoas que não têm a menor intenção de busca, de agradar, de viver para Deus. São pessoas que não conseguem aproximar de Deus porque da parte delas há uma inércia total. Essa era a condição espiritual. Você precisa entender isso aqui para você valorizar hoje a revelação, o Espírito que mora em você. Você precisa entender que antes você estava morto mesmo. E essa questão aqui, olha, e andávamos outrora passado. Era uma condição passada. Eu gosto disso porque ele falou assim, era o que vocês andavam outrora. Era uma condição que vocês estavam antes, mortos nos vossos delitos e pecados. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vou traduzir isso aqui. O que Paulo está dizendo é que além de estarmos inertes em relação às coisas de Deus, nós vivíamos segundo mortos para Deus, mas bem vivos para a carne. Bem vivos para a natureza humana. Bem vivos para a desobediência. E quando ele diz aqui que para as questões eternas, para as questões de Deus, as pessoas viviam mortas, sem reação, sem estímulo. E quando Deus presenciou tudo isso, essa humanidade andando segundo o curso do mundo. O que é o curso do mundo? O curso do mundo é esse molde que o mundo padroniza. É as questões que a humanidade, o mundo coloca como que uma das verdades, como questões. Ó, os coraçõezinhos estão surgindo aí, tem gente amando. E segundo os caras, esses corações aí, quando você clica, isso aí vai subindo, eles vão compartilhando isso aí para a turma aí. Olha, choveu o coração. Benção. Essa questão de estar mortos e viver segundo o curso deste mundo são os padrões deste mundo. Qual que é um dos padrões assim clássicos desse mundo, minha gente? Você já viu que tem assim uma cultura enraizada que é carregada de pornografia, bebedices, fama e muito dinheiro? As pessoas correm atrás disso, o mundo preconiza isso, as pessoas postam isso, as pessoas vibram com isso. O que mostra mais as nádegas aí nas redes sociais é o mais famoso, o que é mais depravado tem mais valor. As pessoas não têm sentido algum, coisas que assim é absurda, é chula, é tosca, é indecente, mas o mundo padronizou e as pessoas vivem nesse curso. Os homens têm prazer de falar nas suas rodinhas, das boates da vida, das prostituições, das pegadas daqui, das tomadas dali, como se isso fossem troféus. É o padrão do mundo. Padrão de um mundo egoísta,
um mundo promíscuo. Esse é o padrão que andávamos outrora. Um padrão que era referenciado, um padrão que tinha assim o aval, a assinatura, o aplauso do mundo quando as pessoas pronunciam coisas como esta. Então, Paulo estava dizendo, olha, segundo esse curso do mundo, e olha só, ele vai dizer que isso não se dava só pela a morte espiritual, mas também pela natureza humana que já vem caída do Éden, mas também por um outro fator, impulsionado por uma outra questão muito séria que as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas vivem achando que assim é tudo muito natural. Mas Paulo vai dizer aqui que além da natureza humana, os desejos da natureza humana, isso é impulsionado, isso é inflamado pelos poderes, pelo príncipe das potestades do ar. São Satanás e os demônios. Talvez você nem goste desse tema. Talvez você fique à margem daquilo que o diabo está fazendo. Além de ter uma natureza caída, pecaminosa, morta em delitos e pecados, isso é inflamado, isso é potencializado pelos principados dos ares. Paulo está dizendo assim que o diabo toma vantagem quando uma pessoa está morta. Ele toma vantagem dentro dos padrões que o mundo preconiza, ele toma força sobre isso. Quantas músicas que nós ouvimos aí que vêm para destruir a família, os valores éticos e morais? Quantas músicas e quantas pessoas que são levantadas, que são ovacionadas, e eu penso comigo que aqui está uma força dos principados e potestades de fazer com que essas pessoas caiam na graça, que essas pessoas sejam de fato admiradas, e eles destroem a família, as crianças, as boas morais. Por quê? Porque ela é inflamada pelos principados e potestades. Tem coisa, irmão, que parece ser o capeta mesmo. Sério. Tem música que só o capeta para fazer funcionar ruim daquele tanto. Então são músicas que levam a pessoa à depressão, a viajar num passado de fracasso. Já viu as músicas sofrência? Talvez alguém vai achar ruim eu falar isso. Mas, deixa eu te dizer, as músicas sofrências, a maioria delas são carregadas de um passado de traição, de abandono, de decepção, de frustração, de vida mal resolvida. Isso não pode ser de Deus, meus amigos. Isso não é de Deus. Isso é inflamado pelo principados e potestades, porque quando uma pessoa cai nessa viagem ao passado, das suas frustrações, dos seus males, dos seus erros, dos seus dissabores amorosos, o que ela faz? Cara na cachaça, boteco cheio, porta-mala ligado, porta-mala de carro aberto, som ligado, e toma-lhe cachaça. Principados e potestades influenciam muito a música, influenciam muito a moda, influenciam muito alguns certos padrões que as pessoas ficam olhando para elas na internet, no Instagram, na televisão. Além da natureza humana, as pessoas são assediadas. É isso que Paulo estava dizendo. Outrora eram assediados e viviam segundo os filhos da desobediência. Era daqueles que estavam obstinados a errar. Pessoas que estão obstinadas a errar e quando então são alertadas dos seus erros, ainda mesmo assim se levantam com argumentos, se levantam com objeções e dizendo essa é a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Mas simplesmente é um quadro. O fato da pessoa aceitar ou não uma verdade não exclui ela da realidade. É assim.
o fato de você não aceitar uma realidade de revelação de Deus não vai excluir uma realidade e uma verdade que é. Então, dentro dessa questão, Paulo fala assim, olha, essa era a condição. Todos andavam nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tudo que pensava, tudo que vinha à cabeça, tudo que imaginava, as imaginações das mais loucas. Tem coisa louca demais nesse mundo, irmãos. Tem gente que tem loucura, que faz músicas, faz situações acontecerem na sociedade fora de qualquer raciocínio lógico. Se dava, então, a todos esses prazeres. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também dos demais. Paulo está dizendo assim, olha, resumindo a ópera desses 3 versículos, para a gente avançar no ouro, na grandeza do que é. Ele só está mostrando aqui, olha, essa era a condição passada. Vocês não precisam viver mais nela, porque antes vocês estavam mortos, não tinha iluminação, não conseguiam entender a revelação, a que propósito Deus tem para você. Você não precisa ser escravo disso, você não precisa viver debaixo de um jugo. E é interessante aqui, deixa eu pegar isso aqui para você entender claramente o que é isso aqui. Quando ele diz aqui que nós vivíamos segundo o curso, segundo os principados das potestades, ele estava querendo dizer que havia um domínio de principados e potestades sobre essa natureza humana, nessa esfera humana, caída, e que fazia jugo. A ideia que Paulo transmite aqui, nesse texto, e no contexto todo, é daqueles prisioneiros de guerra. Era quando um rei saía para a batalha e conquistava outros povos e acorrentava os seus inimigos, aqueles que ele queria entrar na cidade dele. Era como se fosse um troféu, apresentar como o troféu da conquista. Eles acorrentavam aqueles que eles haviam subjugados em outras terras e faziam fileiras de gente acorrentadas umas às outras. E ele entrava pela sua cidade, a cidade real, entrava marchando na frente e vindo atrás um monte de gente com tipo coleiras sendo arrastadas para mostrar: aqui vem aqueles que eu subjuguei, os meus escravos agora. Essa é a ideia que Paulo está dizendo, que outrora estavam subjugados, estavam sendo arrastados, não só pelas nossas paixões, mas por essa influência maligna que nos faziam cangas e que nos colocavam debaixo de uma opressão. Paulo está dizendo assim, agora acabou. Eu gosto dessa palavrinha. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, a Bíblia vai a toda hora, a todo instante, exatamente mostrar isso, o amor de Deus por nós. E eu vou dizer uma coisa para você, enquanto você não compreender o que é o amor de Deus, a dimensão, essa altura, essa profundidade, essa largura, enquanto as pessoas não compreendem essa realidade, elas vivem à margem daquilo que Deus tem para elas. Digo isso sem medo de errar. A base de tudo está o amor, essa riqueza do amor de Deus. Paulo vai usando aqui as expressões mais superlativas possíveis, que é riquíssimo em misericórdia. Pelo muito, riquíssimo, muito. Desde o primeiro capítulo ele vem fazendo isso. Falta palavras, falta vocabulário dentro de todo aquele conhecimento, de habilidades que Paulo tinha com palavras. Ele busca as mais extraordinárias palavras para mostrar exatamente pelo seu riquíssimo, pela sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Você precisa sentir amado.
você precisa sentir amada. Quantas pessoas têm dúvidas em relação a isso? A chave está aqui. A chave está exatamente aqui. Sentir amado de Deus. João 3,16 é a máxima. É o ícone do que diz respeito ao que é o amor de Deus para conosco. Por que você tem dificuldade em entender isso, meu irmão? Qual que é a sua dificuldade em entender que você é amado de Deus e de que esse amor veio de forma extravagante, transbordante? É um rio de cachoeiras jorrando sobre a nossa vida. E ele diz aqui, olha, esse amor nos tirou da condição passada. Eu não sei para que viver debaixo de jugo. Eu não sei para que você viver debaixo do pecado. Eu não sei para que você ainda está sendo subjugado a situações que não é mais a sua condição de filho. O capítulo 1 diz isso. Não é mais uma condição de escravo, mas nem de morto, mas é uma condição agora de filho. Aí ele diz que mesmo nessa situação, isso aqui é uma extravagância muito grande, mesmo numa condição de morto, vivendo em delitos e pecados, em todo tipo de ofensa contrária ao propósito que é, ele diz que Deus vai tomar uma atitude extraordinária. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. O mesmo processo que houve na interrupção. Olha o que Paulo está dizendo. Da mesma forma como Deus neutralizou o processo de degradação da morte do corpo de Cristo, intervindo com o poder dele para ressuscitá-lo, para ele não ver a corrupção, para ele não ver a putrificação, esse mesmo poder que operou em Cristo e o ressuscitou, Paulo está dizendo, vocês estavam mortos, a semelhança com que Cristo foi morto, mas para não verem a corrupção, para não viverem na morte, ele fez o quê? Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, a natureza era outra. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós não mais pertencemos a uma natureza pecaminosa. Nós não precisamos mais viver uma natureza pecaminosa. Nós temos agora um acesso, nós temos agora da parte de Deus uma morada, uma garantia do Espírito Santo para a nossa vida. Olha que coisa extraordinária. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. A todo tempo, Paulo está querendo dizer, olha, da mesma forma que Cristo é herdeiro, vocês também são. Da mesma forma com que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vocês também são. Qual que é a nossa dificuldade? De entender isso. A nossa dificuldade é de entender que agora nós estamos em uma outra dimensão. É como se nós subíssemos as faixas. A ideia que dá aqui agora é de que agora nós temos algo muito maior do que simplesmente a natureza humana. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não têm só a natureza humana. E aquilo que influenciava para o mal, agora vocês têm o poder de Deus que os leva para o bem, criado para as boas obras. Feituras de Deus, agora não é mais uma condição simplesmente natural e humana. Isso você precisa entender. Você não é mais só uma questão de carne, sangue, nervos, músculos. Não é mais só uma questão de alma. É uma questão agora de espírito. Ele vos vivificou. Ele deu vida a vocês da mesma forma que deu em Cristo.
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Rapaz, nós estamos diante de um quadro. Imagine a cena. Você estava morto. Deus olha para você e fala assim: não é isso que eu tenho para essa pessoa. Não é isso que eu tenho para esse ser humano. Eu fico imaginando assim, quantas pessoas tão distantes do propósito que se jogam para a perdição, para a vida, para os prazeres, se jogam para uma vida. Tem alguns que erram tanto o caminho que vão parar nas sarjetas. Paulo está dizendo assim, olha, ele ressuscitou vocês. Percebe isso todas as vezes que você for ler esse texto, todas as vezes. Sabe o que você vai fazer? Leia ele imaginando qual é o passo a passo que está acontecendo aqui. Há um passo a passo. Eleição, ele te escolheu, ele te colocou na condição de filho herdeiro, ele te ressuscitou da mesma forma, juntamente com Cristo, e agora ele faz você assentar. Para pensar. Ele te faz você assentar nas regiões celestes, juntamente com Cristo. Você governa, meu irmão. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Você governa. Ele te colocou juntamente com Cristo, porque ele está sentado à destra de Deus para governar. Nós somos governadores, nós governamos as nossas emoções, nós governamos as questões que envolvem a nossa alma, que envolvem ao nosso redor. Nós precisamos compreender isso. Nós não estamos de qualquer forma aliançados em Deus, sabe? Tem muita gente que fica olhando e pensando assim que Deus está tão distante. Algumas pessoas só têm a distância, ele não tem relacionamento, ele não compreende as realidades espirituais, ele não acredita, porque eu acredito, assim, eu fico pensando que tem muita gente que tem 10 Bíblias em casa e até hoje não caiu a ficha dele em relação a isso. Eu tenho assim o pensamento que muita gente que carrega a Bíblia para baixo e para cima ainda não compreendeu que ele está sentado nas regiões celestiais. As regiões celestiais têm uma tônica, ela tem um ensinamento. O ensinamento é de que você está sentado na onde quem está governando, meu irmão. Você está sentado num lugar onde se governa, nas regiões celestiais, acima, no capítulo 1 diz sobre isso, acima de todo principado, de potestade, de todo domínio. Quando é que você vai cair a ficha sobre isso? Quando é que você vai entender de que você foi chamado, foi chamada para viver um propósito que está acima das suas circunstâncias? Quando é que você vai compreender de que circunstâncias não pode determinar a sua vida, não pode dar a tônica do que você é? O ciclo da vida humana não determina quem você de fato é em Cristo, porque aqui a condição é outra. É uma condição que eleva mesmo. Talvez você pode estar até aí pensando, assim, mas como viver isso? Como alcançar essa realidade? O primeiro passo é saber, é entender de que você já é filho, cordeiro de Deus, recebeu do mesmo poder que Cristo recebeu na ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, e de que agora você está sentado. E fazer disso uma verdade na sua mente, repetir. Sabe um bom exercício? Repita isso todos os dias na sua vida. Levante cedo e diz: eu sou filho amado de Deus. Está aí uma tarefinha para você. Eu sou filho amado, eu sou filha amada de Deus. Deus me fez assentar nos lugares altos com Ele.
Ele me deu o poder que está em Cristo, agora é o poder que está em mim. Eu não sou qualquer um. Oh, meu amigo, oh, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas que ridicularizam ela mesma. Ela mesmo se autodeprecia, ela mesmo faz juízo de menor valor dela, é porque não conhece. É porque não conhece a realidade espiritual que está acima do que as pessoas dizem. E o que daí? Quantas pessoas dizem coisa a teu respeito? Você vive mais por opinião dos outros do que pela a opinião de Deus. Nem é opinião, não. Deus não dá opinião. É pela verdade de Deus. Quantas pessoas vivem tão somente pelo que elas ouvem das pessoas que estão perto. Ah, você é isso, você é aquilo outro, você é feio, você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, você é pobre, você é rico. Para de viver. Quer um conselho? Para de viver pelo que as pessoas dizem ao teu respeito e passe a viver daquilo que Deus diz ao teu respeito. Você está acreditando mais no que as pessoas dizem ao teu respeito do que em Deus? Você vai dar mais ouvidos para aquilo que as pessoas dizem do que para Deus diz? Eu disse esses dias atrás na igreja. Tem gente que tem dificuldade de acreditar na revelação de Deus, do que o Espírito de Deus comunica com ela, para acreditar nas mentiras do diabo. Tem gente que é fã das mentiras do diabo. Ela consegue absorver, acreditar muito mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. Paulo está dizendo: vocês estão assentados. Levante todo dia cedo. Faça esse exercício. Antes de você sair louco correndo, agora está todo mundo parado, né? Antes de você começar as suas atividades, pare. Faça uma meditação. Salmo de número 1 diz isso. E na sua lei medito de dia e de noite. Medite em textos como esse. Textos que diz a realidade e a verdade do que você é. E diz para você mesmo. Tem um princípio na Bíblia que você precisa compreender. Amar o próximo como a ti mesmo. Enquanto você não se amar, dificilmente você vai amar o próximo. Duro, né? Dificilmente você vai ter alguma coisa para dar, porque você só pode dar daquilo que você tem. Se você não se ama, provavelmente você não consegue amar na íntegra. O que de fato, eu não estou falando de caridade, da esmola, não. Eu estou falando de amar. Talvez isso tenha um reflexo. Mas amar o próximo é muito mais do que algumas pessoas ficam imaginando. Amar o próximo tem muito mais a ver com empatia. Tem muito mais a ver de sentir essa dor, de entender essa dor, do que simplesmente tirar uma nota, uma moeda e entregar para alguém no sinaleiro. Seja tolo nesse ponto, não. E o princípio aqui é de que Deus me amou. E o exercício para você é: levante todos os dias e diga: Deus me amou, eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado, eu sou herdeiro de Deus. Eu estou assentado nas regiões celestiais e eu vou governar sobre todas as situações da minha vida. Eu vou governar sobre tudo aquilo que vier diante de mim, porque Cristo governa e eu estou assentado com Ele. Caminhando aqui para o encerramento, e eu vou abrir aqui para as perguntas. Para mostrar, escute isso, olha o porquê Deus faz isso. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas, de novo, abundantes riquezas, está vendo os superlativos? Abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Nunca esqueça de uma coisa, tudo está em Cristo, tá?
essa grandeza, esse assentar, essa autoridade que Deus dá sobre o mundo espiritual para você expulsar esse demônio que fica perturbando a sua mente, perturbando a sua casa, perturbando os seus filhos, perturbando os seus negócios. Essa autoridade que Deus dá de você estar acima deles. Só não esqueça de uma coisa, você só está lá, você só está assentado nessas regiões celestiais porque você está em Cristo. Dia que não estiver em Cristo, esquece. O diabo vai sapatear, vai fazer de gato e sapato, segundo o ditado popular. Mas o dia que você estiver em Cristo, ele respeita. O dia que, quando você estiver em Cristo, e por você estar em Cristo, aí ele respeita. Aí ele teme. E nós temos nessa palavra, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco que estamos em Cristo. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, ô bênção. Não das obras, para ninguém se gloriar. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus tem um propósito na sua vida, de você glorificar a Ele. De você ser um instrumento de bênção. Irmão, por onde você passar o bom perfume de Cristo, por onde você passar, você vai deixar marcas na história das pessoas, na história da sua cidade, na história por onde você passar, na história da sua geração. Esse é o propósito de Deus, feitura para as boas obras, para que você glorifique a Ele de alguma forma, de alguma maneira, daquilo que você faz vai glorificar a Deus. Entenda isso. Deus tem um propósito com a sua vida. Nós vamos parar por aqui nesse verso de número 10, e nós vamos seguindo avante. Semana que vem nós voltamos para dar seguimento. É tanta preciosidade, é tanto ouro, que eu fico pensando que não é coisa de correr. Mas nós precisamos experimentar. Qual que é a tarefa agora? Começar a viver isso na prática. Senão vai dar inchaço cerebral. Senão vai dar gordura cerebral, obesidade cerebral. Não precisa... As pessoas estão assim querendo saber mais e mais. Você precisa só viver, meu irmão. Você precisa só começar a praticar. Comece a praticar isso, a declarar isso para a sua vida, de quem você é. Que você vai começar a colher resultados impressionantes. Paulo fala aos Romanos dizendo assim, renovai a vossa mente. Comece a pensar da forma com que Deus pensa a teu respeito, que você vai experimentar coisas grandes e extraordinárias. Vamos abrir aqui para os comentários? Ou, na verdade, para as perguntas. Se tiverem perguntas, ou pode ser comentários, ou pode ser perguntas. Nós vamos pegar esses minutos finais aqui. Tem alguma pergunta, os irmãos podem colocar aqui que eu já abri os comentários. E aí eu vou chamar algum aqui. Vamos escolher um desses irmãos aqui para a gente participar com ele aqui. Nós vamos subir essa live, tá bom, irmãos? Depois vocês compartilhem com alguém, com um amigo, com um parente. Vai estar na galeria do Instagram da igreja. E nós vamos propagar essa realidade. O mundo precisa saber de que o que Cristo fez por nós. E é extraordinário estar nas regiões celestiais. Viva isso. E viva com intensidade. Porque foi para isso que ele nos resgatou da morte e da maldição. Amém? Tem alguma pergunta? Pensar com a mente de Cristo, aleluia. Fabiano Abreu, é isso aí, meu irmão. Nós vamos firme. Deus abençoe, continue abençoando. Deus abençoe pastor Eurípides. Palavra abençoada, irmã Simone. É isso aí, irmã Simone. Nós temos as riquezas insondáveis no eterno. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar um dos irmãos aqui. Deixa eu pegar um aqui para nós podermos compartilhar aqui. Vamos fazer o teste aqui. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Vou chamar um dos irmãos aqui para ver o que você entendeu da palavra, o que fez sentido para você, porque precisa fazer sentido.
Porque à medida que nós tivermos isso, irmão, dentro de nós, nada nos para, nada vai te parar nesse mundo. Você vai estar nas regiões celestiais governando com Cristo. Amém? Tem irmão, tem vários irmãos aqui que não estavam, irmão. Eu vou pegar esse aqui que ele é... Vamos lá, vamos ver se nós faz aqui uma parceria com ele. Estou chamando o irmão aqui para entrar comigo aqui. Vamos ver aqui como que vai dar uma resposta aí, meu querido. Chamei o irmão Cid aqui para compartilhar essa live aqui. Meu irmão Cid! Saudações. Olha! Como está você? Saudação. Bem Tudo demais bem? da conta. Deixa eu colocar meu foninho aqui. Porque tem um lance do fone, né, mano? Tá tudo em paz? Tudo uma bênção. Graças a Deus. Tá aí com a família? Com a família reunida, ligado os dois. Amém. E aí, dentro daquilo que nós falamos na palavra aqui, qual que é a palavra que te tocou, que te faz sentido aí nessa manhã? Dentro do que Paulo nos traz aqui em Éfeso, no capítulo 2, eles nos mostram aqui viver em Cristo, que é no nosso capítulo, do verso 1 até o verso 7, o que me chama a atenção especificamente no verso 7, onde ele diz assim, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, ele tá dizendo, nas idades próximas, após uma outra, que é uma vivência nova com Deus, ou seja, ele nos chama a atenção, nos mostra uma realidade no 1, 2 e 3, onde no 4 a seguir ele está mostrando qual o significado de viver nele, de se atentar para o que Jesus quer que nós vivamos. Então isso nos traz uma reflexão de concentrar em Deus, viver em Deus, que há mais coisas, como está já lá, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas não será acrescentada. É isso. E nesse texto, então, a nossa live já vai acabar agora há pouco, essa é a realidade. Porque o capítulo 1 vai falar sobre quem nós somos, é a identidade. A partir do capítulo 2, ele alinha ao propósito, identidade e propósito. Quando nós, como igreja, descobrirmos isso, irmão, acabou. Está feita a obra e nós vamos pôr o mundo para conhecer as realidades eternas de Deus. Foi um prazer receber você aqui na nossa live. E nós vamos juntos, rapaz, nós vamos interagindo isso aí, nós vamos começar a chamar os irmãos, abrir mais antecipadamente para nós interagirmos. Escola Bíblica Online. Um forte abraço, Deus abençoe você e essa família aí. Fica na paz de Jesus. Meus irmãos, que bênção. Eu quero agradecer a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e dizer que a nossa jornada continua. A nossa fé não vai ser abalada por qualquer circunstância, nem mesmo por conta das evidências que nos cercam em relação ao coronavírus. Nós estamos alicerçados, estamos ancorados em promessas que o mundo desconhece. O que pode parecer o fim de todas as coisas para muita gente, para nós é um tempo de esperança, um tempo de aliança com Deus, um tempo de mantermos firmes e acesas as nossas convicções em Deus. Porque em Cristo nós temos essa paz, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que o mundo nem conhece. Mas essa paz nós sentimos e nós temos. Sinta isso porque você é amado de Deus, você é amada de Deus, você é filho e filha querida de Deus. E Ele te deu o de melhor. Ele te selou com o espírito da promessa, que é o penhor, é a garantia de que Ele vai redimir, que Ele vem para resgatar por completo. Então fica na paz de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Um domingo maravilhoso, um domingo em paz com Deus, de boas contemplações. Coloque boas músicas, leia a palavra, releia esse capítulo, busque tudo aquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua casa, essa é a palavra de Deus para nós. É um tempo de buscar a Deus, é um tempo de renovar a nossa fé e a nossa esperança.
Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço aqui a todos vocês que compartilharam, a todos vocês que estiveram até aqui, Pastor Marcos, tem o Givemer. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Um forte abraço. Nós estamos